Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, desculpas, sinceras desculpas por estar entrando tão atrasado. Mas eu continuo achando que vocês não estão conseguindo ver o vídeo. Ah, agora sim, agora eu vi que a Regiane entrou. Bom dia. Gente, vocês podem não acreditar, mas eu estou há 20 minutos falando sozinho aqui, acreditando que vocês estivessem vendo e chegando e nada. Olá, Renan. Desculpem, eu peço milhões de desculpas, mas eu fiquei 20 minutos, eu mudei de telefone, eu agora estou num aparelho que eu nunca nem usei para fazer live, para conversar com vocês. Não sei nem se está bom ou se não está bom, né? Fátima, bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Adileia. A Regiane. Internet é uma loucura, né, gente? Enfim, mas que isso não seja desculpas para que a gente não tenha um domingo agradável. O som tá bom, a imagem tá razoável, pelo menos, gente. Caroline, bom dia. Angeline, bom dia. Regina, né? Renato, bom dia. Luísa. Bom, gente, ontem tá ótimo, Valéria. Então tá bom. Ontem eu postei comentando com vocês e pedindo se alguém tivesse alguma sugestão para o vídeo de hoje, né, que desse. E das sugestões que eu recebi, né, bom dia, Adileia, bom dia. Ah, eu perdi o que estava falando da imagem, mas então, enfim. Eu resolvi pensar uma. Cacá, bom dia. Fátima, bom dia. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado por vocês terem aqui ficado nesse tempo todo esperando. Eu sempre digo que o tempo é a moeda mais cara, é o presente mais precioso que a gente pode dar para alguém. É o tempo da gente, porque a gente não tem como repor, né? Lúcia. Ô, Lúcia, é o que você achar que é o melhor, querida. É o que você achar que é o melhor. Na dúvida, compre um Rider-Waite. O Rider-Waite é o tarô básico, né? Um tarô muito bacana, feito no início do século passado, mas que fez com que todos esses outros que nós vemos, praticamente quase todos, são cópias dele, são reinterpretações dele, são clones dele. O Rider-Waite é um baralho excelente. Bom, mas hoje eu vou... eu estava dizendo para vocês que ontem algumas pessoas deram suas sugestões, todas muito válidas, mas o Renan Lopes, que está aí assistindo, falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu achei muito interessante porque eu acho que é uma dúvida constante, né? Ele falou sobre cartas de transição ou cartas de mudança. Então, eu queria... E ele mesmo citou as cartas que ele gostaria que eu comentasse. E eu vou comentar as cartas que ele citou, porque eu acho que ele abordou um ponto que é comum na vida, e é dos arcanos maiores, né, que são exatamente o que a grande maioria, né, de quem trabalha com tarô, de quem estuda tarô, né, a grande maioria usa os arcanos maiores, né? Eu não conheço muita gente, eu vejo assim que fora os profissionais, os estudantes, eles têm mantêm uma certa distância. Eu tenho um pouco de medo das cartas dos arcanos menores e acham difícil. E eu acho que eles são até mais fáceis do que os arcanos maiores. É que a gente ouve falar tanto de arcanos maiores, e os arcanos maiores é realmente o tarô no seu sentido mais puro, é o jogo inicial do tarô.
Depois foram acrescidas as outras 50, acrescentadas, né? As outras 52 cartas do chamado baralho espanhol, do baralho comum, né? Foram acrescentadas e deram a elas significados correspondentes. Mas, então, o que o Renan comentou? Cartas de mudança. O que são cartas de mudança? São aquelas cartas que falam de mudanças na vida da gente, de momentos de transição da vida da gente, quando uma coisa acaba e outra começa, né? Para a gente ser bem simples. E como eu sou apenas estudante, eu vou ser bem simples com vocês. Primeiro, Renan e todos vocês que estão ouvindo, né? Eu acho uma coisa assim, bastante interessante. Para mim, todas as cartas dos arcanos maiores são cartas de transição. Na verdade, elas são o que a gente costuma chamar de o caminho do herói, né? Elas fazem esse percurso, né? O caminho do louco, o caminho do aprendizado, o caminho da busca, do crescimento, né, espiritual, ou o caminho que você tem para desenvolver a sua intuição ao máximo, ou o caminho que você segue para resolver os seus problemas, né? Assim como os sefirós da árvore da vida na Cabala, né, essas 22 cartas, elas traçam um percurso de desenvolvimento, de conhecimento, desenvolvimento emocional, lógico, intelectual, material desse personagem que começa nu e cru, né? Ana Luísa, bom dia. Né? Então, eu acho que a cada passo, a cada carta, há um movimento que nos conduz à última, né? A gente vai indo em direção à última. A última carta, que é o fim de um ciclo, o fim de um aprendizado. Se você quiser dizer o fim da vida, é uma coisa um pouco metafórica demais, mas é o fim. É quando a gente conclui todo o período de aprendizado que a nossa existência, no fundo, justifica e simboliza. Mas o Renan, ele diz o seguinte, que ele gostaria que se falasse e se comparasse um pouquinho estas cartas. A roda da fortuna, a morte, a torre e o julgamento, né? São cartas, sim, de mudanças, são cartas de transformação, são cartas de aprendizado, são cartas de acontecimentos, às vezes provocados por nós, às vezes dos quais nós somos, entre aspas, vítimas, né? E eu vou começar com vocês com a roda da fortuna, o arcano número 10. A roda da fortuna. Essa é a carta de mudança que, para mim, na minha forma de entender, na minha forma de ver essas cartas, de perceber essa carta em especial, ela é a que menos controle você tem da mudança. Porque ela é a carta talvez mais próxima à ideia que nós temos, Sandra, bom dia, da noção que nós fazemos de destino, de sina, destino, né? Você pode mudar muitas coisas, mas outras não, né? Elas acontecerão querendo, eu querendo, você querendo ou não, elas irão acontecer. Ela fala mais propriamente de ciclos, do movimento que a vida tem, da contínua mudança da qual a vida é feita. Bom dia, Ronaldo, seja bem-vindo. Né? Essa mudança,
ela existe continuamente. Nós vemos essa mudança. Cada dia que eu me olho no espelho, eu estou mais velho, eu tenho um fio de cabelo branco a mais, e eu sei o que esse ciclo, o que essa ideia está me levando, aonde que ela está me levando, o que ela está... Márcio Fortuna, bom dia, bem-vindo. Ana Maria, bem-vinda, bom dia, né? Para onde ela vai me levando? Ela está mostrando que eu estou me encaminhando no meu sentido de envelhecimento físico para o término da minha existência terrena, certo? Né? Eu estou indo, eu estou seguindo. Todos os dias, quando amanhece o dia, eu levanto muito cedo, eu vejo, né, o sol nascer, digamos assim, eu vejo o dia clarear, meu apartamento vai ficando mais claro, né? Eu estou vendo um ciclo que está acontecendo ali, um ciclo que, independente de eu querer ou não, ele vai acontecer, né? Eu não posso falar, não, eu quero que o dia pare nisso daqui, eu quero que a noite nunca acabe, eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho esse domínio, né? A minha capacidade de administração das mudanças, né, está nisso daqui. E elas nem sempre, Ana Maria, se me desculpa, são inesperadas. Eu sei que depois do tempo da primavera virá o verão. E em seguida virá o que nós chamamos de outono e depois o inverno. Ela não é inesperada. Inesperada, muitas vezes, é esta daqui, né? Ela acontece, é o destino da gente. Claro que existem coisas inesperadas, claro que existem coisas que você não sabe, né? Eu posso hoje sair na rua, logo depois de terminar a live com vocês, e ser atropelado. Eu não estou contando com isso, né? Se eu sobreviver, né, terá sido um ato do destino, sim, e uma torre, porque me surpreendeu aquilo, né? Me jogou para baixo, literalmente, de um carro, né? Aconteceu isso daí, né? E que pode provocar o quê? Uma outra mudança, que é essa, a morte, se eu não sobreviver ao atropelamento, que também é uma mudança, é o fim de alguma coisa, né? Então nós temos nessas cartas, todas elas. Como é que nós vamos interpretá-la? Como todas as outras cartas, e eu sempre repito isso, vai depender exclusivamente da pergunta que você faz, de como você faz a pergunta, né? Ela responde à sua pergunta. Então, daí, por exemplo, é que a roda da fortuna vai se ajustar mais dependendo da pergunta que você fizer. A torre pode significar algo ruim ou bom, dependendo da pergunta que você fizer, né? Se a minha pergunta for assim, né? Pergunta errada, eu vou fazer uma pergunta boba aqui, né? Se eu for ao banco para ver o meu saldo, qual vai ser a minha sensação? Tirei a torre, né? Pode ser duas. Eu posso ter ido à bancarrota, eu posso ter aberto falência, eu posso estar negativérrimo dentro do banco, ou então meus problemas acabaram, né? Eu, sem saber, alguém depositou ali uma quantia que me libertou de todos os meus compromissos e dívidas econômicos, né? Vai pela gente. Oi, Pati, bom dia, né? Para um prisioneiro, essa carta é a libertação, é o fim da prisão. Para uma pessoa que vai para julgamento e é condenado, é o início da prisão. É cair, é uma queda social, uma queda psicológica, é um fim. Então vai sempre depender de como nós estamos, o que nós estamos perguntando, como nós estamos perguntando, né? Somente. Eu continuo com uma alergia péssima, mas enfim, vai passar. Esta é a carta que responde exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Isto também passará.
né? Quando a gente está vivendo um momento péssimo na vida da gente, quando a gente está doente, que a gente está ali em cima da cama reclamando que essa gripe está me matando, essa gripe não sei o que lá, essa alergia está acabando comigo, eu estou péssimo, coisa e tal. Oi Anderson, bom dia, seja bem-vindo, né? Eu estou péssimo, todo esse negócio, né? Precisaria... E se alguém chegar e falar assim, calma, isso também vai passar, a gente fica até com raiva, porque a gente está com uma sensação péssima, mas não é, vai passar também, né? Nós sabemos disso, né? Isso daqui, a roda da fortuna, é o que faz com que a gente entenda bem os momentos e saiba como é importante aproveitar os momentos bons da vida. Nós não saberíamos o que é alegria se nós não vivêssemos momentos de tristeza. Nós não saberíamos o que é ter sorte se nós nunca tivéssemos tido azar em alguma coisa, sentido o azar em alguma coisa, né? Nós nunca... Bom dia, Mário Rocha. Força aí, hein, rapaz? Né? Essa é a roda da fortuna. As grandes mudanças que o universo, a vida, prepara para a gente, né? Pode significar também uma mudança de ideologia? Pode, claro, né? Fulano até ontem ele acreditava, não acreditava em Deus. A partir de não sei quando ele começou a acreditar. Fulano até ontem defendia o capitalismo acima de tudo. Aconteceu alguma coisa na vida dele que fez com que ele revesse essa opinião. E assim foi indo. Fulano era apaixonado. Quando eu tinha 15 anos, eu colecionava selos. Com 30, eu passei a colecionar baralho de oráculo. Com 60, eu decidi colecionar carros. Sabe esse tipo de coisa? Isso são coisas que a gente vai mudando, são ciclos na vida da gente. A gente deve prestar atenção a padrões que a gente observa, né? Por exemplo, dia e noite é um padrão. As estações do ano é um padrão. O tempo de plantar e o tempo de colher é um padrão, né? E a gente vai observando isso, e isso é essa roda que continuamente gira. Encontrar o centro dela, esse é um outro tarô, chamado Buda. Encontrar o centro dela é o que seria o ideal. Por quê? Enquanto a gente está girando aqui fora, a gente está vivenciando tudo de uma forma muito intensa, né? Vamos ver o que a Eneida nos presenteou. A roda também representa a polaridade, a atenção e uma decisão entre o bom e o ruim. Você diz bom senso, né, Eneida? Eu acho que esse é o julgamento. Para mim, o bom senso, né? Eu acho que a roda, ela é como eu estava dizendo, mas é uma forma de pensar, mas respeito exatamente a sua. Para você acha que se eu decidir se é bom ou ruim, está aqui, né? Isso é uma maneira muito interessante que a Eneida tem de ver essa carta. Tudo na vida tem prazo de validade, isso mesmo, né? A samsara, exatamente, né? Então, o que eu tenho aqui? O que seria a roda da reencarnação, para quem acredita em reencarnação, né? A roda da reencarnação, né? Se a minha vida é um ciclo, e se eu sair daqui, vou usar o exemplo anterior, e for atropelado e vir a morrer, né? Se eu creio em reencarnação, eu vou ver isso, né? O que eu teria evitado esses 3 símbolos: o galo, a serpente e o porco. Será que na minha vida eu evitei isso? O galo representando a ganância, especialmente querer ter tudo, a ambição descontrolada. A serpente, a raiva, o ódio, a maldade. Eu terei evitado aquela maldade sutil, né?
aquele plantar a semente da discórdia que muitas vezes a gente faz. E o porco, a ignorância. Terei eu sido ignorante? Terei eu me mantido ignorante a vida toda, né? E se quando eu subi, quando eu estive no melhor de mim, em cada fase da minha vida, em cada momento da minha vida, terei eu respeitado quem estava abaixo de mim? Ou eu pisei nos outros para subir? Porque sempre haverá um demôniozinho para me tirar lá de cima. Certo? O Robert Place, autor desse deck maravilhoso. Thank you, Mr. Place, for this wonderful deck, your tarot deck. Então isso é muito bacana, isso é muito especial para a gente perceber isso. E nós vamos ver isso em diversos decks. Por exemplo, neste daqui, veja como é que ele representa isso, né? Ele representa o mundo como um grande mecanismo, né? A sorte, né? Ele chama de a sorte, um grande mecanismo, onde as fases, olha, isso é um padrão, as fases da Lua, elas vão passando, é um padrão. E esse mecanismo, o que nós conhecemos de vida, né, representado pelo mundo aqui, né, seja de alegrias e tristezas, né, é algo, seja de produtivo ou improdutivo, é algo funcionando, é um mecanismo vivo, literalmente. Então, a roda da fortuna, ou a roda do destino, como quiserem chamar, é algo que nós temos um controle até um determinado ponto, mas depois disso nós não temos para tudo. Ela representa coisas que estão muito além da nossa capacidade de controlar, né? Bom, vou seguir adiante mais um pouquinho. Vamos falar da carta que vem depois, que é a carta número 13, a morte. Né? Carta da morte é aquela carta, eu acho que hoje em dia ninguém mais tem tanto medo quando sai a carta da morte, porque é uma das cartas mais comentadas e estudadas, né? E que deixam as pessoas mais à vontade a respeito de entenderem que a morte significa simplesmente assim, ponto final. Ponto final. Se você vai continuar escrevendo a história, você vai começar um novo parágrafo, uma nova sentença. Você não é obrigado a fazer isso. Mas se você for começar, você pode começar. Você pôs um ponto final naquilo que você estava fazendo. Certo? É uma carta que fala sim de fim, de extinção, de algo que acaba, que termina e que não tem volta. Certo? Fala de eliminação. Oi, Ana, volte. Marilé, bom dia. Né? Fala de eliminação. Quer ver um exemplo clássico disso daqui? Eu não sei vocês. Eu, de vez em quando, ainda que eu não seja um comprador de roupa e de sapatos inveterado, mas assim, pelo menos uma vez por ano, eu pego o meu guarda-roupa, tiro tudo de dentro e vejo o que eu não estou usando. O que já enjoei, o que eu não gosto mais de usar, o que eu me arrependi de ter comprado, eu tiro de lá de dentro, faço um pacote e entrego na minha cidade, num departamento de ajuda social da prefeitura. Ponho ali tênis que eu usei uma vez, coisa e tal, coisas que, sabe, a gente compra coisas que a gente se arrepende. Vocês sabem disso? Coisas que a gente usa uma única vez na vida, né? Coisas que eu engordei muito nos últimos anos e não tenho mais, né? Então, morte é exatamente isso, é essa faxina que você faz na sua vida, que pode ser representada por essa escolha do que vai ficar e do que não vai ficar no seu guarda-roupa.
Você pode trazer essa metáfora para simbolizar, para representar tudo mais que você tem. Um casamento que não funciona mais, e quando eu falo casamento, não é casamento de papel passado só, é um relacionamento, né? São mudanças provocadas, sim, é uma atitude. Às vezes você é vítima dessa atitude, às vezes você é o tênis que outra pessoa descarta, né? Aquilo que eu disse, vai depender sempre de como você está, da pergunta que você está lendo, né, Renato? Sempre você precisa ver como é que você formulou a pergunta, né? O que eu devo fazer? Eu devo eliminar. O que fulano estão pensando em fazer? Eles estão pensando em eliminar. Pode ser eu? Vai depender da leitura das cartas, né? Mas é exatamente aí. É a coisa mais... Olha, a coisa mais importante no tarô, na minha opinião, em qualquer oráculo, na minha opinião, é você ser um excelente fazedor de perguntas. Excelente. A pergunta é 50% ou mais do bom resultado da leitura. A gente fica enrolando muito na hora de fazer a pergunta. Normalmente a gente quer saber coisas, a gente pergunta coisas que são dúbias na mesma pergunta. Seja objetivo, seja claro, sem dúvida, Eneida. Tem que ser muito. A pergunta é o tema da questão. É a mesma coisa você ir num filme e a pessoa não saber o que é, o diretor, né, o produtor não saber o que ele queria fazer no filme. Daí ele faz aquele samba do crioulo doido, né, que o Stanislau Ponte Preta compôs, né? Que é uma loucura. Então eu vou ao cinema e eu sei que o tema do filme é aquele. É um filme de terror? É um filme de terror. É uma comédia? É uma comédia. É uma comédia de humor negro? É uma comédia de humor negro. Então a pergunta nos dá o roteiro da resposta. Ela nos dá o roteiro da resposta. Né? Muito importante. O que a morte representa? Ela é uma transição, né? Nós temos essa coisa, nós temos tanto medo da morte, que eu acho que às vezes a gente fica repetindo muito isso. Não, ela é o começo de outra coisa. Não, a carta da morte é um fim. O que ela está dizendo? Que quando você termina o pacote de bolacha, você pode comprar outro. Você pode nunca mais comer bolacha. Biscoito, né? Desculpa. Eu estou misturando dois, não são sotaques, mas duas formas de expressão de lugares que eu morei, né? Então, quer dizer, terminou minha caneta, terminei, acabou a tinta da caneta, morte. Se eu for comprar outra, ela abriu possibilidades de eu comprar outra ou não. Né? Ou não. Então, é um fim de ciclo. Querendo ou não, é um fim de ciclo. É transformador? É transformador, sem dúvida alguma, como todas as outras cartas de mudança. Por quê? Porque a gente passa por ele. A gente passa por ele e a gente sai transformado dessas decisões que a gente toma na vida. Gisele Lais é bolacha. Pois é, eu morei numa região do Brasil que era bolacha. Moro numa que é biscoito. Bolacha aqui é tapa. Né? Então, é legal a gente ver isso. E vamos ver como é que as outras pessoas, os outros artistas, também interpretam essa carta. Por exemplo, no tarô das 78 portas, né, nós temos uma imagem gráfica bastante definida, bastante simplista, né? O tempo, né, aguardando no túmulo, com a porta do cemitério aberta, a chegada de outras coisas, outras situações, outras pessoas, né?
outras formas de pensar que chegaram ao fim do seu tempo. Acabou, não se usa mais isso. Vocês se lembram, os mais velhos, de um aparelhinho, desculpem, que havia no final da década de 90, chamado bip, que as pessoas que trabalhavam em escritórios, coisa e tal, tinham assim preso na cintura um bip, que quando você precisava falar com alguém, precisava mandar um recado, você ligava para uma central, essa central ligava para você, né? Vocês se lembram disso? Ah, Regiane tinha um, eu também tive Regiane. E achava aquilo o auge do modernismo. Quem pensa nisso hoje em dia, em tempos de celulares, de WhatsApp e tudo mais que você tem de forma de comunicação? Quem pensa nisso? Né? Então, olha, o Tom também tinha. Né? Então, existiu, resolveu um problema, mas a gente nem lembra mais que ele existiu. Claro que ele tem caixas guardadas, né? Nós temos as coisas, as memórias da gente, muitas vezes nós temos em coisas guardadas, mas a gente nem se utiliza delas mais. A morte é de tudo que foi supérfluo para a gente, tudo que não tem mais validade na vida da gente, né? Tudo que não tem mais interesse, tudo que não ocupa um lugar principal na nossa vida, deveria ser eliminado, né? Em termos de decoração, na década de 70, 60, 70, quando isso entrou na moda, eles passaram a dizer que o menos era mais. Quanto menos você tinha, era mais. Por exemplo, no tempo dos meus avós, jamais eles teriam uma estante com esse tipo de material e esse tipo de linha. Isso não é uma estante para eles. Para minha avó nunca seria. Teria que ser um móvel de madeira nobre, com entalhes, com desenhos, com florais, com um monte de coisa colocado. Porque isso demonstrava a habilidade do carpinteiro, do marceneiro e o poder econômico e bom gosto de quem estava encomendando aquilo. Hoje em dia, nós queremos o mais limpo possível, o mais livre possível, né? Claro que existem outras opções, mas, né, isso se tornou uma coisa absolutamente comum, corriqueira, né, que é muito importante, interessante da gente também levar em conta. Eu tenho algumas coisas. Morte. Eu já estou atrapalhado com as cartas que eu separei. Esse é um baralho que não existe para vender, foi um baralho que foi um ensaio de baralho, e eu fiquei com algumas cartas. Mas vejam, né, no quebra-cabeça da vida, né, a gente vai somando peças ou consumindo, né, as etapas e se transformando para novas e outras etapas. Então é muito simbólico do que essa ideia de morte, que você pode pôr em tudo. Acabou o pudim na geladeira. Cadê o pudim que estava aqui na hora do almoço? Acabou. Vocês me dão licença que eu derrubei tudo. Consumiram o pudim. Consumiram o pudim. Acabou. Fim. Né? Fim do pudim. Não vai ser possível fazer outro? Não, vai ser possível, mas será outro. Nunca mais será o mesmo. Por isso, Eneida, olá, Adilson. Adilson, você é um artista plástico, você acho que vai gostar realmente desse desenho. Então, Eneida, só voltando para você, por isso que eu acho que não é bem uma interrupção. É o fim daquilo e depois você começa outro. A viagem terminou. Fui fazer férias no Havaí, que eu nunca fui, no Havaí. Fui fazer férias no Havaí. Terminaram as férias. Eu estou proibido a voltar no Havaí? Não. Eu não fiz nada de errado lá, por que eu estaria proibido de voltar ao Havaí? Né? Poderia ter ficado, mas né?
ter me tornado persona não grata, mas não foi o caso. Eu posso voltar. Serão as mesmas férias? Não. Nenhum dia é igual ao outro. Nem eu estarei igual dentro do próximo ano quando eu voltar ao Havaí. Né? O Ronaldo diz assim, mas são transformações dolorosas também, não é? Ronaldo, com certeza. Com certeza, quando não é você. Às vezes, até a gente tomar essa decisão é muito doloroso. Muito doloroso mesmo. Né? A gente se separar de alguma coisa que a gente aprecia ou de que foi importante na vida da gente. É muito difícil. Se algum dia um de vocês teve, por alguma razão, que sair da casa onde vocês nasceram, cresceram e viveram, digamos, a metade da vida útil de vocês nessa casa e sair de lá e se mudar para um outro lugar completamente diferente, ver a casa ser desmanchada porque foi vendida para um empreendimento, coisa e tal, e disser que você não sente nada por aquilo, é só uma casa? Não. São as memórias que você está. Você vai levar as memórias, sim, mas aquela era uma representação física dessas memórias. Né? É claro que é doloroso. Às vezes a gente tem que dizer adeus para alguém. Às vezes alguém diz adeus para a gente e a gente precisa aprender a aceitar. A gente precisa aprender a aceitar, porque só assim a gente continua. Né? É difícil, claro que é. Né? Essa carta, eu não sei se dá para vocês verem direitinho, é de um senhor de cabelos brancos, né? Eu não consigo ler tudo que você escreveu, Marília, mas eu entendo que seja isso. E eu acompanhei também a morte do meu pai, que entre ser diagnosticado com uma doença terminal e morrer passaram 6 meses terríveis na vida dele. E depois da minha mãe, com a mesma doença, alguns anos depois, e depois da minha irmã. É complicado. Sempre é complicado. Né? Essa é uma carta que também fala, olha, é um homem, você deduz que ele seja um cara que trabalhe, que esteja num escritório, né? É a carta da morte, num escritório, e que ele deve estar, né? Ele está com uma chave na mão, ele tem uma ampulheta representando o tempo aqui, e ele tem um vasinho com uma flor aqui, né? Para fora o escritório, desculpe, para dentro o escritório, para fora um pôr de sol, né? E aqui em cima nós temos uma mão, não dá para ver direito, uma mão que está libertando um pássaro, que é a sensação de quem é despedido depois de muitos anos de um emprego. Você dedicou a vida toda a um emprego. Você não precisa ter sido despedido, a aposentadoria foi compulsória. Aquela sua mesa não é mais sua, as suas coisas não são mais suas, a chave, quer dizer, aquilo que abria a porta das coisas que você conhecia ali dentro, não abrirão mais. Né? Então, nós vamos vendo isso, que assim é a passagem, né? Essa passagem que nós vamos enfrentando na vida e vamos sentindo e vivenciando. Todas falam da mesma coisa, todas são formas de mudança, todas elas são formas de transformação. Cada uma tem uma sutileza um pouquinho diferente da anterior, da posterior, mas tem uma sutileza, né? Vamos pegar então agora a carta vamos lá, Torre. Aqui.
carta 16. Gente, a torre é uma carta que fala de algo que é rápido e inesperado. Rápido e inesperado. Tanto que ela pode ser associada. Oi, linda, bom dia, bem-vinda. Né? Ela pode ser associada à carta de número 8 de paus. Aquela cartinha que, né, as varetinhas estão no ar, né? Aquela é uma carta que também fala de comunicação. E a carta da torre, não vamos esquecer que a ideia medieval da carta da torre, no jogo inicial do taroco, né, era a ideia da Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Uma construção pretensiosíssima que os homens faziam no intento de atingirem os céus, de chegarem até Deus. São castigados pela sua pretensão, pela sua arrogância de querer chegar aonde Deus mora, pela sua vaidade, fazendo o quê? Fazendo com que eles não compreendam mais o que um fala, o que cada um fala, né? Então a construção não pode mais seguir em frente, porque você não entende o que as pessoas estão falando. Como é que você vai construir junto, né? Não tem sentido. Né? Então, a ideia de Babel é a ideia de muitas línguas, de muitos idiomas, né? E essa carta, ela pode, num sentido bastante prático, significar notícias erradas, notícias confusas. Hoje em dia, Maria Souza, bom dia, seja bem-vinda, né? Hoje em dia, muito comum, né? Inclusive neste tipo de plataforma que nós estamos usando, da plataforma social, né? Muito comum nós encontrarmos isso daqui, né? As pessoas publicam o que elas pensam, o que elas entendem, né? Elas não têm cara, elas não se mostram, elas falam aquilo que pensam e inventam, né? Para destruir o outro. Era a antiga carta anônima, né? Só que hoje ela está aí. A carta anônima ia para algumas pessoas da rua ou do bairro, né, ou do jornal. Agora ela está pegando mais gente, que é uma situação terrível. Mas essa carta, num sentido bem simbólico, ela representa o quê? É uma mudança que é absolutamente rápida. Claro que a roda da vida pode representar, a roda do destino ou a roda da fortuna, pode ter um movimento rápido. Claro que a carta da morte pode falar de algo súbito. Bateu o carro deu perda total. O que significa para o carro isso? Que ele vai voltar bonito? Que ele vai reencarnar? Não. Né? Acabou o carro. Né? Ana Araújo. Então, eu até perdi o que eu estava comentando, né? Essa é uma carta que fala que você não está, na maioria das vezes, esperando. Não está. Apesar que eu acho que quando você faz as coisas meio sem estrutura, meio sem fundamento, você está só jogando com a sorte, mas você sabe que um dia a casa pode cair. E é o que acontece. Essa carta, a torre, representa uma estrutura que foi mal construída. Se ela tivesse sido bem construída, ela teria resistido a este raio que pode simbolizar, eu não gosto de pensar nisso, o castigo de Deus, porque eu acho que Deus não castiga. Né? Mas pode simbolizar uma força externa muito mais poderosa do que você, autor da construção, né? Ela pode representar isso, ela pode representar a sua queda. Você estava no topo da coluna social, né? Você era o queridinho de todo mundo e né, você tinha um cargo importantíssimo politicamente falando.
e no dia seguinte você é jogado lá de cima. Um rigor da vida para aprendizado. Certo. Então, né, isso é importante a gente ver isso no dia a dia da gente, né? Vou voltar à história. Eu gosto muito de trazer para o dia a dia. A Eneida deve ficar até chateada. Eu vejo pelas respostas dela que ela faz ela tem uma leitura mais esotérica das cartas, né? E eu sou aquele cara super que pretende, né, ser muito pé no chão em relação. Se a carta não serve no meu dia a dia para as coisas que me acontecem no dia a dia, e como eu tiro cartas para mim todos os dias, eu não posso todos os dias estar mudando completamente, né? São dois anjos caindo. Caroline, é aquilo que eu te disse, as pessoas falam o que elas querem, elas inventam um pouquinho as coisas e vão falando, né? E eu não estou me eximindo disso, falando das pessoas, o outro, não. Eu também posso estar falando uma coisa aqui que amanhã alguém ouça e fala assim, pô, esse cara não está nem com a cabeça no lugar. Quando saiu a torre, eu tive a oportunidade de abandonar um negócio próprio, eu não abandonei. Foi aí, bom, não vou conseguir ler, Renan, porque eu só consigo ler até uma frase. Adriano, bom dia, seja bem-vindo. Né? A torre, ela representa, sim, alguma coisa que acaba. Nem que seja o seu conceito social, o seu conceito moral, né? Aquilo que você acha que você construiu uma empresa, mas não deu muita bola, não pagava os impostos no dia certo, né, na hora certa, não recolhia impostos, não pagava os seus funcionários, ia levando meio assim, sabe, de empurrão, mas aquilo ia andando. Um dia, não adianta, um dia a casa cai. A frase é essa, um dia a casa cai, né? E você tem que dar conta disso. Acordei para o mundo. Exatamente, linda, parabéns. Você disse as palavras que eu deveria dizer aqui, que era, essa carta é uma iluminação. Eu vou mostrar para vocês aqui se eu conseguir encontrar na bagunça que virou, isso daqui. Olha, eu vou mostrar mais de duas de destruição. Aquele baralho, olha, o ego da pessoa todo trincado, né? Luísa, eu acho que reavaliar está no julgamento. Aqui é o fato em si. Aqui é cair na real. Cair na real. Né? Não dava para continuar do jeito que está. Você não manda o carro para revisão e resolve sair com a família para fazer uma viagem longa de férias. A possibilidade desse carro parar no meio do caminho é imensa, é uma torre, é uma chatice no meio do caminho, né? Ele vai provar que você estava errado. Não, eu cuido do carro. Cuida nada, né? Ao ocultismo, eu não consegui ler depois da palavra ocultismo, né? Que bom, Eneida, que bom, fico bastante feliz que você tenha essa combinação das duas coisas, né? É cair na real mesmo, é ver que não tá certo o que você está fazendo, sabe? Não adianta, você pode tapear uma pessoa durante muito tempo, você pode tapear algumas pessoas durante um bom tempo, mas você não tapeia todo mundo o tempo todo. Você não tapeia, você não consegue, né? Nem a você mesmo, né? Aqui ela aparece, por exemplo, nesse daqui, como demolição, né? Essa carta, ela aparece como uma carta de demolição. Você destruir estruturas que são mal feitas, coisas que estão mal arrumadas, né? E fazendo um gato para ter em casa, mais uma coisa, aquela pessoa que coloca 3 tomadas no T e não acha que um dia aquilo lá vai ou queimar o aparelho ou incendiar a casa. Pati Rocha,
A ruína que leva à liberação, com certeza é a frase típica da Carta da Torre, né, nos livros, coisa e tal. Ela leva a uma liberação, né? Às vezes, e na maioria das vezes, a gente não quer essa liberação. Você não quer essa liberação. Você prefere continuar vivendo uma vida falsa, né? Prefere continuar dentro do cartão perdida, pagando juros homéricos, perdido, né? Pagando juros homéricos de cartão de crédito, de cheque especial, mas não perde a pose para os seus amigos, né? Marilé Pacheco, a partir de amanhã até o final do mês, uma torre vai cair e o Minotauro vai sair de dentro. Não sei do que você está falando, Marilé, mas deve ser alguma coisa interessante. Né? Ela é exatamente isso. Olha o orgulho, sempre aquela coisa do poderio, né, norte-americano. Não estou falando mal dos Estados Unidos. O que foi o 11 de setembro? Essa tragédia, esse horror que aconteceu lá, né? Mas o que foi isso? Foi para mostrar que um grupo de gente, assim, não estou diminuindo o país ou a religião ou nada, não estou falando disso. Eu estou falando de um grupo mínimo de pessoas conseguiram destruir um dos símbolos máximos do poderio, da importância, do orgulho da sociedade norte-americana, na maior cidade, ou não é a maior cidade do mundo, mas é a cidade que as pessoas têm hoje em dia como iconicamente a grande capital internacional do mundo, né? Sim, Betina, é isso mesmo, né? Então, isso é uma grande tragédia. Isso você não espera que aconteça. Isso é a torre. É a hora que você vê, não, nós estamos fazendo uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Além da tragédia em si, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? Nós estamos conduzindo mal nossa política externa, ou nós não estamos cuidando da nossa segurança nacional, vamos reforçar isso, que foi o que fizeram primeiro, né? Porque é mais fácil você fazer isso do que você reconhecer que você tem uma parcela de culpa nas coisas, né? Bertina Matos, qual é o nome? Ele chama-se Urban Tarot, Tarot Urbano, Urban Tarot. Né? Você reconhecer esse tipo de coisa. Nós temos dificuldades enormes de assumir a culpa, que é o que vem na próxima carta, né? Mas nós temos ainda, nessa daqui, deixa eu pegar para vocês, aqui. No tarô do Robert Place, aquele senhor que estava aí no comecinho da nossa conversa, né? Criador desse tarô. Deixa eu ver, tem mais um. Aquela caixa vermelha que está aqui atrás. Né? Criador desse tarô aqui, que chama-se Buda Tarô. E aqui você vê essa torre como o momento da liberação espiritual, o momento do insight, o momento que você tem uma iluminação interior, o momento que você vive uma epifania, né? Sei a resposta, tenho a solução, né? Não precisa ser uma coisa dramática, né? Uma grande coisa, não, uma simples solução, né? Uma solução, aquele momento grande, né? Então nós temos isso nessa figura que medita em busca de uma solução. Não é só tragédia, né? É desconstruir a ilusão. E a gente se ilude muito o tempo todo. A gente se ilude não se precavendo, a gente se ilude achando que tudo vai dar certo no final, a gente se ilude acreditando que nós vamos conseguir mudar o outro e transformar o outro, né, num Frankenstein bonzinho. Num Frankenstein somos nós, né, num monstro bonzinho, né, que vai ser exatamente aquela pessoa que nós queremos. E daí a gente vê que a gente investe uma vida e aquilo não acontece. Porque aquela pessoa ela não se adapta, não é ela. Não é ela.
né? Nós estamos brincando de Deus, nós estamos querendo mudar alguma coisa, que é o problema tratado em forma gótica, né? No livro que conta a história do médico chamado Frankenstein, né? A pessoa que quer dar vida, recolhendo as melhores partes de outros corpos. Então, não, eu quero conviver com uma pessoa que seja inteligente, mas ao mesmo tempo que seja muito bonita, ao mesmo tempo que seja muito sedutora, ao mesmo tempo que seja muito educada, ao mesmo tempo que tenha uma cultura vasta, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, né, que tudo isso aconteça, né, que é uma loucura, né? São as coisas. Esse tarô chamado Romani, as cartas são um pouco escuras demais, mas aqui você vê a representação deles quando a carroça dos ciganos, né, a carroça dos ciganos, ela sai da estrada, ela não continua no eixo que você achou que ela deveria ir, né? Você perde o controle dela. É um momento que você perde o controle também das coisas, né? É um momento de agitação, é um momento de ser surpreendido, né? De passar por uma crise, é um momento de um surto. Uma pessoa que surta é uma torre. A torre representa também problemas no alto do corpo. Pode representar, sem dúvida alguma, pode representar. Está batendo aqui. A torre pode representar problemas de estrutura, ou seja, problemas ósseos, problemas de coluna, pode representar, mas esse assunto é um assunto para médico, né? Isso daqui é o que ela pode representar. Na verdade, é uma liberação. Como eu disse no começo da nossa conversa, né? Se eu estou aguardando o resultado de um julgamento e eles me condenam, para mim é uma torre. Minha vida acabou. É uma queda na minha vida. Se eu estou preso, aguardando o resultado de um recurso, ou o final de uma sentença, a hora que vem o documento de liberação, é uma torre. Liberou. Vai em frente. Né? Enfim, vamos agora à última carta da sequência que o Renan Lopes comentou, que é a carta do julgamento. Nessa visão, né, da Pamela Colman Smith, essa maneira que ela teve de representar, muito interessante, um anjo nas alturas, né, com uma corneta, conclama os mortos a saírem dos seus túmulos. Linda Ferreira diz que o mais difícil na carta da torre é descobrirmos quem é quem, lobos vestidos de cordeiro. Linda, o importante é você descobrir. Essa é a torre. A torre é tirar, né, a venda dos olhos. É tirar a falsa coroa da cabeça em que você decidiu colocar. Né? A gente se deixa tapear. Claro que eu sei que tem gente que sabe tapear muito bem, né? Com certeza, né? Olá, Maria, que bacana. Cigana Lourdes, de Nova York, que legal, bacana, né? A gente, né? Então, isso é a torre, é você encarar a verdade. Há uma verdade, põe o pé no chão, né? Meu filho tem problemas. As pessoas chegam e avisam: olha, seu filho está andando em péssimas companhias, sua filha está andando em péssimas companhias, né? Provavelmente, não, ele não estuda, ele não faz isso, não faz aquilo. A pessoa não quer ver que ele pode estar envolvido com alguma coisa muito mais séria, como, por exemplo, drogas, né? Você não dá mesada para o seu filho porque ele não estuda, então ele não merece, você não dá mesada. Mas seu filho aparece com um celular novo. Ora, como é que ele ganhou esse celular? Aonde que tem essa distribuição de celular? Né? A hora que você toma consciência disso é uma torre.
nem sempre é bacana, nem sempre é bom, né? Nem sempre é legal. Torre. Eu tenho uma amiga que ela me disse que essa foi a carta que disse para ela, ela foi fazer uma consulta com uma cartomante, uma taróloga conhecida, bastante conhecida aqui no Brasil, e a taróloga disse para ela que ela ia ter uma surpresa naqueles dias, uma surpresa muito grande que ia libertá-la de algo que estava preso há muito tempo. Ela saiu de lá pensando, meu Deus, diz isso para todo mundo, porque todo mundo tem algum sentimento preso, alguma coisa, todo esse negócio. Ela saiu, ela chegou em casa e estava lá aguardando por ela um envelope dizendo que a aposentadoria dela tinha sido concedida. Ela trabalhava num emprego, ela trabalhou 31 anos, eu acho que no total, num emprego que, segundo ela odiou do primeiro ao último dia, mas nunca teve coragem de encerrar, de pôr um fim e abrir uma outra oportunidade para ela mesma. Ela nunca teve, segundo ela, estou repetindo palavras dela, né? O que libertou ela do emprego? 30 anos depois, a torre. E o que fez a torre funcionar? Os ciclos da vida, a roda do destino. Funcionou. Tom, o nome da minha amiga, o nome da cartomante ou da minha amiga? Nenhum dos dois eu vou dar, tá? Aqui a gente não faz propaganda. Vocês têm que descobrir aonde que é exatamente esses lugares, daí vocês vão ver como é bacana a gente encontrar. Deixa eu pegar mais uma cartinha, que eu já não sei onde é que está, sinceramente. Me desculpem. Sei, sumiu. Voltar. Julgamento. Então, a gente já vê... Ah, não, Tom, que é a primeira letra do nome da taróloga? Não, Tom. Mas, enfim, é muito legal. Renan, você está acompanhando, está ajudando naquilo, porque eu quero te agradecer muito por você ter me dado a oportunidade de falar dessas 4 cartas de uma vez só, né? Então, estamos aqui, só de ver essa carta, você vê que isso é um chamado. Tanto é que as pessoas dizem que essa carta representa as pessoas que trabalham com propaganda e publicidade. Propaganda e publicidade. Que este anjo, que é o mesmo Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus, Elza Moreno. Às vezes não temos coragem de colocar fins à situação. Dizemos adeus a pessoas porque ninguém muda. Não, com certeza, concordo com você, Elza. Então, o anjo Gabriel, representando quem faz anúncio, quem faz propaganda, o que eles fazem? Eles nos tiram do nosso lugar comum, da nossa vidinha comum, nós estamos super felizes. Você está na frente da televisão, assistindo a sua novelinha, o outro está assistindo o seu joguinho, o outro está, enfim, vendo desenho animado, e daí um pouco tem um intervalo comercial e entra aquela coisa maravilhosa, que é aquela propaganda do último, mais fantástico celular que o mundo pode ter criado, né? E você olha para o seu e você dá uma olhada para o seu e você fala, meu Deus, como é que eu ainda tenho essa porcaria? Olha aí, se eu tiver esse daí, que coisa maravilhosa, eu vou andar de barcos, eu vou fotografar o pôr do sol no Ártico, eu vou fotografar o nascer do sol nas cataratas, né? Essa coisa toda é um chamado que você tem, né, para comprar. Ele vai te instilar, colocar dentro de você
o desejo, ele vai fazer com que esse desejo brote dentro de você, né? É uma das ideias dessa carta. Mas essa carta, na verdade, o julgamento, ela fala de uma autocrítica. Uma autocrítica. É o momento que a gente para, né? A gente para ver, quando essa carta aparece, como é que a gente está agindo. Como é que a gente está agindo? Né? Como é que você reage? O que é que te faz renovar as forças? Né? O que é que te faz renovar suas esperanças? É você se livrar de tudo. Veja, eles estão nus. É se livrar de tudo que é do passado, tudo que possa ter peso. Instigar não é... Instigar sim, você instiga a pessoa a comprar, mas é quando você instila dentro da pessoa, que é quando você coloca líquido dentro da pessoa, enfim, não sei, né? Helena, não sei de que carta você está falando, de que deck, eu estou usando 4. É essa? Só me responde sim ou não. Essa carta também é. Esse tarô. Tá bom. Então vou mostrar para vocês este tarô. Eu nem sei onde é que ele está. Só um minutinho. Acho que é o tarô que eu mais mostrei nas minhas lives. Esse daqui. Golden Earth Tarot. Eu sinto, porque quando a gente faz com a câmera do celular, aparece invertida a imagem, né? Tudo que vocês estão vendo está invertido, né? Marília, imagina, não é sua ignorância de forma alguma, nem eu tenho certeza, mas instilar é alguma coisa com líquido, né? Então, o julgamento é você, né, fazer uma autoconfissão. Quando a gente vai, quem acredita nisso, né? Eu vou falar para quem acredita. Vamos pensar numa pessoa católica, apostólica, romana, né? Que quer se comungar. Ela precisa passar pelo sacramento, né, da confissão e obter do padre uma absolvição. O que é a absolvição? É lavar os seus pecados. Mas você tem que fazer o que antes? Você tem que confessar. O que é confessar? É reconhecer. Né? Eu convivi muito com uma pessoa assim, e quando ela estava bem mais idosa e o padre ia visitá-la, ela dizia: eu não sei o que confessar para o Senhor, porque eu não matei, eu não pequei, eu não roubei, né? Ele dizia: não tem, minha querida, que me confessar nada, coisa e tal. Era uma senhorinha de muita idade: eu não pequei, eu não matei, eu não roubei. Você vê, nem é uma confissão, nem é um reconhecimento, né? Porque o próprio ato de você estar dizendo que você não faz nada, todo mundo está sentindo que o som falhou, a Linda está dizendo que para ela o som falhou. Alguém pode me dar um retorno além da Linda? Seja bem-vinda, Valéria Maria. Acho que falhou mesmo, porque ninguém está retornando. Vocês têm certeza que não está tudo bem? Som ok. O som está bom. Para mim está normal. Gente, infundir e instilar, exatamente. Tá aqui, tá ok. Então tá bom, vamos continuar. Então nós temos isso daqui, né? Nós vamos lembrar, é uma carta que nos faz... Qual é a nossa mudança? Por que ela é uma carta de mudança? Nós nos perdoamos, nós também estamos perdoando aos outros, né? O Pai Nosso, para quem é católico ou quem reza essa oração, diz isso: perdoar
a quem nos tem ofendido. Né? Então, esse perdão que você precisa dar para você mesmo, porque tem coisa, gente, que eu não tenho como voltar atrás e corrigir. A pessoa nem existe mais para eu pedir desculpas. Se houver a possibilidade de ir pessoalmente me desculpar e dizer, olha, eu cometi um erro com você, eu fui indelicado, eu fui desagradável, eu fui pretensioso, eu usei de você para conseguir outra coisa, todo esse negócio, e estou arrependido, estou aqui na sua presença para lhe pedir desculpas, para lhe pedir perdão. Eu não tenho justificativa para o que eu fiz. Também não é para chegar lá e começar a dar uma justificativa que é muito mais um dramalhão mexicano do que, na verdade, um pedido de perdão. Ótimo. Ainda que a pessoa diga para você, não perdoo, você entende? A sua parte você fez. Esse peso que a gente carrega, por que eu falei isso para minha mãe, por que eu falei isso para o meu funcionário, por que eu fiz isso? Esse peso você tirou. Se a pessoa não tem mais interesse na sua pessoa, é um problema dela, é um direito dela não querer perdoar, né? Deixa ela carregar o peso, né? Deixa ela carregar o peso, né? Que é o problema dela, fim, né? Vamos fazer o quê? Então, deixa eu mostrar mais uma cartinha para vocês. Esse baralho, esse tarô cigano, que é cigano na forma de mostrar as pessoas. Você vê, eles veem essa família, ele mostra essa família atravessando um riacho, um rio, né? Até de uma certa forma caudaloso, né? Mas nessa coisa é como se fosse um novo batizado. É como se você zerasse e pudesse seguir em frente, né? É um acerto de contas que você faz. É um separar o joio do trigo, né? É ter o bom senso. Eu não me lembro quem comentou alguma coisa no início, né? Mas é ter o bom senso. É adquirir o bom senso, é usar o bom senso, é usar a sabedoria, é usar a experiência anterior que a gente tem na vida. Se a gente não usar a nossa experiência anterior, se a gente não usar o que nós aprendemos na vida para a gente melhorar e se transformar, a gente não é nada, né? A gente é um livro de frases, né? O livro muda se ele for escrito sobre satanismo ou se ele for escrito tipo ajuda-te pela psicologia. Não, né? O livro em si não muda nada. Ele pode causar uma mudança em quem lê. Agora, adianta você ler todos os livros do mundo, todos os manuais de tarô do mundo, coisa e tal, e na hora H você não usar isso? Né? Na hora que isso, e não deixar que isso faça uma mudança dentro de você, né? É exatamente isso. Nesse baralho aqui, é muito interessante, aquele baralho urbano que tinha as torres gêmeas, né? Ela tem uma continuação dessas torres gêmeas. O que é essa parede em Nova York? É a beira do rio, em Nova York, a ilha de Manhattan está aqui, e deste lado você tem aqui o nome de todas as pessoas que morreram ou desapareceram na queda. É um local de uma certa forma de peregrinação. Não, Amanda, você não chegou atrasada, você quase não chegou, né? Chegou atrasadíssima. Vai se acertar comigo. Amanda é minha amiga pessoal, gente. Isso não se faz com os amigos. E não vou pedir perdão para ela, hein? Ó, carta de julgamento com a Amanda. Mas, né? Então é aqui, é um lugar de reconhecimento. Esse julgamento é um lugar de reconhecer, né, que algumas pessoas desaparecem, somem da nossa vida, né, não estão mais conosco, nós continuamos, porque elas também nos deixam uma inspiração.
uma força para continuar. É olhar mais criticamente para as coisas, mas com sabedoria, com sensatez, sem dramas de consciência, sem medos, sem angústias muito fortes, né? É se permitir renascer mesmo, né? Olha que bonito nessa carta. Bonito, digo, simbolicamente bonito. Olha, de dentro do túmulo sai uma muda de roseira, né? Ela sai com o seu torrão, né? Ela renasce. Você vai plantar em outro lugar, você vai levar aquilo para outro lugar, né? É ouvir um chamado, é sentir que tem um chamado para você. Muitas vezes, esse tarô, ele chama-se Urban Tarot. Vou pegar para vocês verem. Tarô urbano. Vocês estão vendo ao contrário, eu sinto muito, mas é isso aí. Certo? Então, gente, é encontrar dentro de si a absolvição para os seus próprios pecados, sentir-se livre de mágoas, de erros passados, é perdoar-se, é perdoar os outros, é buscar a reparação de erros passados. Se um dia você tirou alguma coisa importante de alguém, é a hora de você ir lá e devolver, né? Ou pelo menos se justificar, certo? Tirar esse peso das costas e se sentir absolvido dos seus próprios pecados, né? É por aí. Agora, querem ver um lado que é mais engraçadinho de ver essa carta? Ir ao dentista fazer uma revisão, né? Você vai fazer uma revisão dentro de você. É o momento de você parar e pensar se você está agindo certo, conduzindo de forma certa aquilo tudo, né, que faz parte da sua vida. Bom, pessoal, eu acredito que de uma forma bastante, uma pincelada, né, a gente conseguiu ver muito dessas cartas, né? Conseguimos passar por elas. Eu volto a dizer, não sou professor, não sou cartomante, não leio cartas para ninguém, né? Na verdade, eu discuto em voz alta com vocês, né? Que são as pessoas que eu converso sobre tarô. Eu não converso sobre isso, eu tenho uma profissão que as pessoas nem passa pela cabeça, não sei nem se passa pela cabeça delas alguma coisa sobre oráculos, né? Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o único interesse de estar aqui conversando com vocês é essa troca que a gente tem. E agradeço novamente ao Renan por ter sugerido um tema que foi assim bastante interessante, porque eu também tinha e tenho até hoje dúvidas e dificuldades. Eu admiro pessoas que ainda moram nas torres com medo de perderem, né, a admiração dos outros, ou a clientela, ou qualquer coisa, e que se acham assim, eu sei tudo. Almanaque do eu sei tudo, né? A vida não é assim. Ninguém é assim, ninguém sabe tudo. O que nós sabemos é uma parcela de alguma coisa, por mais que a gente saiba, né? Um pouquinho mais, né? Então, essa conversa é a minha maneira de ver essas cartas. Eu inventei essa maneira? Não inventei. Claro que ela vamos pegar a carta do julgamento de novo, né? Ela é uma somatória
de tudo que eu já li a respeito dessa carta, né? Ela é uma compilação daquilo que eu achei melhor dessa carta e que se adequava à maneira que eu via essa carta, né? Eu acho que isso é importante para a gente, é bastante importante. Volto a dizer, para mim, gente, o oráculo não tem interesse nenhum se ele não for para resolver questões do dia a dia, situações do dia a dia, atitudes do dia a dia. Você entende? Eu não estou interessado em descobrir se lá no futuro eu vou ganhar uma herança de alguém. Isso para mim não tem o menor interesse. E também não faço uma confusão de achar que isso daqui é um divã de analista. Você entende? Que eu vou pegar essa carta e vou interpretar, ou vão interpretar para mim, e eu vou achar que eu estou... não preciso ir ao analista ou qualquer coisa assim. Se eu achar que eu preciso ir ao analista, se eu sentir que eu preciso ir ao analista, eu vou ao analista. Ao cartomante eu vou para outras situações, né? Então não é bem isso, deixar o tarô ou qualquer oráculo, mesmo o Lenormand, né? Especialmente o Lenormand, que é um oráculo super pé no chão, né? Sem arquétipos, ele tem símbolos, mas não são arquétipos, né? A pessoa faz uma interpretação que você sai de lado que você não sabe. Foi como a minha amiga, não sei para quem que ela estava falando aquilo, né? O que eu contei para vocês da carta da torre. Você vai se sentir liberta por esses dias de uma situação que você gostaria. Mônica, bom dia, bom domingo para você, querida, né? Que você gostaria de se ver liberta. Todo mundo, né? Liberto das dívidas, liberto disso, daquilo. Ela chega em casa, olhem a sincronicidade, ela chega em casa e tem uma carta dizendo que a aposentadoria de um serviço que ela detestava foi concedida, né? Então, vejam, essas coisas acontecem, é para isso, mas isso é o dia a dia da gente. Se a gente pudesse saber que dia não sair na rua, que dia evitar pegar um táxi, que dia evitar viajar, né? Isso seria interessante. Então o tarô tem que servir para isso. Não só o tarô, qualquer oráculo, na minha opinião. Gente, para todos vocês, o melhor final de semana, o melhor fim de domingo. Muito agradecido pela companhia de vocês, muito agradecido pela paciência. Novamente, minhas desculpas pelo atraso de termos começado o vídeo. Eu tenho verdadeiro horror a atrasar com as pessoas, mas enfim, atrasei. Quem é do Rio de Janeiro, ou quem está no Rio de Janeiro, hoje está tendo uma feira mística no Rio. É o segundo e acho que é o último dia dessa feira. Vale a pena ir, vale a pena prestigiar, vale a pena. Tem venda de tarôs maravilhosos, nacionais e estrangeiros. Acredito, eu não estou no Rio, mas acredito que em diversos estandes, especialmente num chamado Cartas de Salamanca, eu sei que elas vendem, são umas senhoras extremamente agradáveis, né? Obrigado, Marilé. Passei pelo critério do julgamento, estou perdoado? Ótimo, obrigado. Estou me sentindo mais leve. Né? Então, tem atendimentos de reiki, de mesa radiônica, de oráculos, até gratuitos tem dentro dessa feira, né? Vale a pena vocês verem, vale a pena vocês, quem tiver oportunidade, ir até lá, tá bom? Para vocês, muito obrigado e até qualquer horinha dessas.